a gente está recebendo hoje aqui no estúdio, na sua estreia aqui no Agora Interior, a farmacêutica Gisele Persson, que é da farmácia Farmapress, Farma Express, e vai falar um pouquinho para a gente a respeito da importância dos medicamentos homeopáticos nos diversos tratamentos de saúde. Não é mesmo, Gisele? Muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso Agora Interior. Boa tarde, é um grande prazer, né, estar aqui, ter recebido esse convite. A gente agradece a oportunidade e no que puder ser útil, né, para sanar aí algumas dúvidas, algumas coisas, estou à disposição, né, nessa linha homeopática. Eu sou farmacêutica, sou especialista em homeopatia, então já atuo há mais de 20 anos na área. Tenho alguma bagagem já para a gente poder conversar. Para poder falar sobre isso, né? Bom, vamos começar falando o que é exatamente a homeopatia, né? Muitas pessoas ouvem falar constantemente sobre isso, mas podem não entender exatamente o que é a homeopatia. Sim. A homeopatia ela é um medicamento, né? Ela, na verdade, ela pode ter vindo aí do reino vegetal, mineral ou animal, né? Então, muitos dos medicamentos homeopáticos são feitos a partir de plantas, sim, né? De plantas medicinais. Outros podem ser a partir de minerais, né? Calcário, por exemplo, é um exemplo, né? E também tem do reino animal. Então, a gente cita aí como exemplo, que a gente não gosta muito até de falar porque assusta um pouco a pessoa, mas tem medicamentos homeopáticos que a gente extrai a partir da barata, abelha. Olha só. Então vai depender muito. Cobra também a gente usa muito para menopausa, né? Extraído. Né? E são medicamentos que são diluídos e dinamizados, né? Então são medicamentos que você vai ver que eles têm pouquinho da substância, mas dinamizado e succionado, que é o que a gente diz que passa, né, realmente a energia para o medicamento. Perfeito. E agora, a gente estava falando, né, de dengue e de Covid nas duas notas anteriores, né? Sim. Covid ainda não tem nada homeopático que pode ser utilizado a não ser para minimizar os sintomas. Isso, no Covid seria mais para minimizar os sintomas, né? E preventivo para melhorar o sistema imunológico. Então, a gente, é importante falar que não é vacina. Sim. A homeopatia é uma coisa, a vacina é outra. Mas que a gente caminha, digamos, semelhante ali, paralelo. Porque a homeopatia, ela te ajuda a melhorar o sistema imunológico e te ajuda a diminuir, caso você pegue, a sintomatologia. Né? Então, os sintomas são diminuídos, né? Tem uma frequência e uma durabilidade menor de dias, mas também não chega naquele pico de sintomas. Isso vale tanto para o Covid como também para a dengue. Perfeito. Na dengue também. Eu vi ali que teve algumas mortes, sim, na região de dengue. Então, no caso da dengue, a gente consegue fazer o quê? Já existe em vários anos, né, vamos colocar décadas, um plus, né, um medicamento que é complexo, que ele ajuda muito na prevenção. Né? Então, o que é essa prevenção? Caso pegue, né, você adquira a dengue, porque não é uma vacina, você pode adquirir, os sintomas são diminuídos e duram coisa de 2, 3 dias. Né? Então, o que a gente pega aí? Febre alta, né, você vai ter esse sintoma bem diminuído, a questão das dores articulares, as erupções cutâneas, né, que na dengue a gente vê muito frequente isso daí. Ela acaba durando menos dias, né? E é interessante que a gente tem aí mais ou menos umas 10 matrizes, né, homeopáticas envolvidas na sintomatologia da dengue. Então, assim, vamos colocar aqui 7 matrizes, a gente pega todos esses sintomas que eu acabei de falar, e 3 matrizes diferenciadas a gente usa para evitar e para diminuir os sintomas da dengue hemorrágica, que é a que mais assusta a gente. Então, assim, quando a gente diz da dengue hemorrágica, eu teria 3 ativos aí, né? O Crotalus horridus, né? Que ele é bem usado nesse sentido, a Lachesis multa e o Fósforos também. Então, esses 3 são bem específicos para dengue hemorrágica. Certo. Isso a gente já fala na prevenção, mas também depois que pega. A diferença da prevenção e depois que você realmente adquiriu a dengue é quantas vezes você vai tomar. Tá? O medicamento vai ser o mesmo, na mesma potência homeopática, né? A gente manipula na 12CH, mas quando você adquire, você tem que tomar mais vezes ao dia, mais vezes também. Ok. Tá? Então, é o mesmo medicamento, a mesma fórmula homeopática, mas com essa diferença. Perfeito.
Agora, a homeopatia ela é aplicada para várias outras enfermidades, para vários outros tratamentos, né? A gente falou aqui, eu falei aqui na abertura da nota, né? Que você pode tratar desde questões de gripe, como também questões de peso, questões de ósseas, né? Ortopédicas, depressão. Fala um pouquinho a respeito, né, dessas possibilidades. A depressão, na homeopatia, a gente vem tratando e vem até aumentando os tratamentos, né? Já visto que a gente vê tantos casos de suicídio e a depressão maltratada. Uhum. Né? O que a gente precisa observar certinho é assim, existe um fato, né, constatou-se uma depressão, vamos colocar assim. Essa depressão pode estar vindo por diversos motivos. A partir dos 45, 50 anos já começa a fase da menopausa. Então, será que na verdade não é uma depressão devido à menopausa? Então, a gente trataria bem específico para essa linha. Ah, mas de repente não é menopausa, mas existe uma depressão, mas a gente percebe que é falta de nutrientes. Porque a gente sabe que no déficit de algumas vitaminas, a vitamina D de dado, a vitamina B12 e outras, né, a gente tem um quadro depressivo também. Então, o que tem que tomar cuidado hoje em dia? De repente, a indústria farmacêutica é uma mina de antidepressivos, né, todos químicos, que geram vários efeitos colaterais. Mas será que realmente é esse caso ou não está faltando alguma suplementação? Né? Então, isso a gente vê muito com as nutricionistas, né? Essa classe de nutricionistas da cidade de Marília, elas são muito experientes e os suplementos que elas indicam realmente vai exatamente na causa, não só nos sintomas. Então, esse que é o importante, porque o antidepressivo ele vai fazer o quê? Melhorar a sua serotonina ou a dopamina, que são neurotransmissores que a gente sabe que no déficit deles a depressão se instala. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas a gente também sabe que, além da serotonina e da dopamina, outras substâncias têm que estar equilibradas no organismo. Aí a gente trata com alguns aminoácidos também. E a homeopatia também ajuda nessa linha. Então, muitas das vezes a gente conversa na farmácia, a gente atende um cliente, 1 hora demora a anamnese, para a gente identificar o medicamento de fundo, que a gente fala. O que é o medicamento de fundo? É aquele medicamento que trata o indivíduo para colocar ele em equilíbrio. Então, a gente trata com ele depois com os outros que também envolvem os sintomas. Né? Então, hoje, dentro da homeopatia, a gente tem essa linha de tratamento, junto com os suplementos. E agora o que tem nascido muito, que a gente vê resultados assim, extremamente importantes, é na linha dos frequenciais também. O frequencial, até tenho aqui alguns na mesa, né? O frequencial ele não é um medicamento homeopático, mas vamos dizer que ele trabalha na mesma linha. Né? Qual que é a diferença desses medicamentos frequenciais que eu tenho? Aqui eu trouxe uns exemplos da Quantum Vita, que é uma linha que aqui em Marília é muito vendida e a gente tem visto resultados, então eu trabalho com toda a linha lá. A linha da Quantum Vita são frequenciais porque são padrões quânticos que são colocados dentro de cada vidrinho. Tá? Então, nós falamos da dengue, né? Da chikungunya, todos eles aí. A gente tem o Neutrazite, por exemplo, que é um suplemento quântico que ele vai neutralizar a ação do vírus. Então, por exemplo, você está e funciona como homeopatia. Se você está tentando prevenir, é uma certa quantidade que se toma, né, certas vezes ao dia. Quando você já adquire, aí é um pouco mais que você tem que tomar. E tem um período? Tem um período, sim. Normalmente a gente trata pelo menos uns 30, 60 dias. Depende muito aí da sintomatologia, né? Certo. Então, causou realmente. Mas nessa linha interessante, porque essa linha é extensa. Nós vamos te falar que eu tenho 50 produtos. Nossa. Mas os principais aqui para que a gente está conversando hoje é o Neutrazite 1, que ele vai realmente neutralizar, né, a função desse vírus, né, tudo que ele pode fazer. E depois eu tenho também o BioCDZ, que na verdade é quando você já pegou, né, e ele realmente diminui muito os sintomas. Ele pega chikungunya, enfim, pega aí todos os que a gente tem falado. Então, esses são frequenciais principais nessa linha. E você estava comentando que a gente pode tratar também outras doenças. Sim. Né? Então, a gente tem os frequenciais também para menopausa, sabe, aqueles sintomas, os calores. As ondas de calor. Humor, né? Humor. Essa parte de humor, os frequenciais e a homeopatia tratam muito bem. Que bom. Então, a gente tem suplementado nessa linha pessoas que não podem fazer uso de alguns hormônios. Eu estou com a testosterona baixa, os estrogênios baixos, mas tem um histórico de câncer na família, é melhor não tratar com essa linha. Então, o que a gente faz? Vamos trazer para cá
e vamos conseguir com a linha tanto suplementar, né, de vitaminas e aminoácidos, como também frequenciais ou homeopáticos. Ah, perfeito. Então, a vantagem dessa linha é que ela não vai te dar efeitos colaterais. Tá? Isso é totalmente... não tem efeitos colaterais, porque ele vai tratar o indivíduo na sua totalidade, na sua igualdade. É diferente de um fármaco industrializado e da linha química, que ele modifica uma ação sua no organismo, né? Vamos pegar um exemplo que a gente fala de dor, por exemplo. Então você está com dor, você toma lá um paracetamol, né? Sim. Que é o mais conhecido. Então o paracetamol, o que ele faz? Ele mexe numa substância, na prostaglandina, onde ele faz diminuir a dor. Só que essa substância que ele está mexendo é a substância que protege o intestino, o estômago. Então a pessoa faz o quê? Ela tira a dor, mas ela desenvolve uma úlcera, uma azia, uma digestão. Então isso sempre vai existir nos medicamentos, por isso que a gente tem a bula, né, para informar. Ele causa isso de bom, mas infelizmente alguma outra coisinha ele vai causar. Pode acontecer. Então, dentro da homeopatia e dos frequenciais, a gente não tem efeitos colaterais. Tá? O segredo está na indicação. Né? Quanto mais indicado, focado na individualidade do paciente, mais a certeza de que eu não vou ter nada de efeito negativo. A gente tem muito caso, muito registro de automedicação. Qualquer dorzinha, qualquer febrezinha, a pessoa corre na farmácia, vai lá, compra o medicamento que a avó, que o vizinho, que o primo, que a esposa, que o irmão tomou e disse que deu resultado, né? Isso, a gente sabe que o problema da automedicação no Brasil ele é muito sério, porque isso pode maquiar sintomas de algumas doenças, mas a pergunta objetiva que eu quero fazer para ti é a seguinte, nas farmácias que vendem homeopáticos, é também possível você comprar medicamentos sem receita? Na homeopatia, os medicamentos não precisam de uma prescrição exatamente, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você está dentro de uma farmácia homeopática, existe um farmacêutico que ele é farmacêutico, né? Lógico, fez a graduação, mas que ele também se especializou em homeopatia. Então, esse farmacêutico que é especialista em homeopatia é o farmacêutico que vai sentar com o cliente, com o paciente, isso pode demorar 1 hora. A gente vai conversar, porque muita coisa tem que ser questionada. Muitas vezes está tomando já alguma coisa, né? Muitas vezes, na verdade, nem precisa do medicamento, é alinhar alguma coisinha ali no suplemento, conforme eu falei. Então, a diferença tá aí. Dentro de uma farmácia de homeopatia, você vai ter o farmacêutico especialista em homeopatia. Agora, foi bom você ter perguntado isso, porque a gente tem 2 leques aí quando a gente fala de homeopatia de profissionais, né? Você tem a faculdade de farmácia, onde você se torna farmacêutico, são 5 anos, né? Você é farmacêutico. 2 anos a mais, você é especialista em homeopatia, né? Onde a gente estuda realmente tudo somente voltado para a homeopatia. Mas também existem aquelas faculdades que colocam na grade a disciplina de homeopatia. Então existe uma diferença aí. O farmacêutico que na grade da faculdade ele tem a disciplina, ele é habilitado, mas ele não é especialista em homeopatia. Tá? Então aqui em Marília, se eu não me engano, tem umas 4, 5 farmácias onde realmente os profissionais são especialistas em homeopatia. Perfeito. Aí eu aconselho realmente você sentar, ligar para o farmacêutico e falar, olha, quero estar conversando sem pressa. E a gente agenda, todo farmacêutico homeopata faz isso, agenda, vai lá, a gente conversa. É importante esse feedback, essa conversa sem pressa para nós. Senão não tem como a gente mensurar se há necessidade, se não há, se pode, se não pode. Isso é muito criterioso. Tá, Gisele, uma coisa é a farmácia homeopática que faz manipulação, né, dos produtos para transformar eles em medicamentos. Outra coisa são aquelas casas que vendem chás. Né? Tem toda uma gama aí de casas que vendem as mais diferentes raízes, folhas, para aquele problema. Eu estou fazendo essa introdução porque eu estou com uma pergunta aqui do Simval Freitas, que é o nosso telespectador, ele sempre participa do nosso programa, está com a gente desde a estreia. Ele deseja uma boa tarde para a gente e aí ele pergunta, se você achar que cabe responder, você responda para ele, se você achar que não cabe, ele vai entender. Ele pergunta o seguinte, eu gostaria de saber se chá de folha de mamão aumenta as plaquetas. Recebi um WhatsApp que a pessoa pegou dengue e a recuperação das plaquetas foi com chá. É relativo, né? Eu diria sim e não. Por quê? Quando a gente pega o chá, né, a folha e faz o chá ou a raiz ou qualquer outra coisa, a gente está extraindo de lá o que é bom, o que é necessário e também o que não é.
né? Porque dentro de uma planta, por exemplo, a gente tem 300 constituintes, na verdade. Não tem só aquilo que a gente precisa. Então a gente vai ter flavonoides, quinolonas, flavonas. Então o que será que eu preciso, né? Então assim, eu aconselho, nesse caso, não fazer o chá, né? Eu tenho preferência pelas tinturas, né? Por que isso? A tintura, ela é feita ali, na maioria das vezes a gente extrai com álcool de cereais. Cada tintura tem a sua característica de cada droga, de como é feita essa extração. E quando você vai ingerir ali a tintura, que normalmente vem em gotas, né, também, você vai ingerir 20 gotinhas 2 a 3 vezes ao dia, você já sabe que está ali só o que realmente nos importa. Tá? Então, quando fala muito nessas folhas que vai comprar nas barraquinhas, eu tenho um certo receio por causa disso, né? Quando a gente pega uma tintura, por exemplo, lá na indústria farmacêutica, eles já separam para a gente, assim, qual é o período específico que eu preciso, por exemplo, colher essa folha para ter o ativo. É no outono, é no inverno, é no verão? Tem o momento certo. Exatamente. E para cada folha, para cada planta, cada raiz, eu tenho o momento certo da época do ano para estar fazendo a colheita. Então, pode melhorar as plaquetas? Pode. Mas procura uma farmácia, de preferência, e pede-se a tintura, que já é ela pronta para você só diluir na sua casa em água. Aí você vai ter certeza dos teores e do que você vai ter lá dentro. A gente tem um controle de qualidade físico-químico e da quantidade também. De onde pegou essa folha, né? Tem toda a procedência. Isso. Você não vai pegar a folha de mamão lá no quintal, lá no meio do mato e vai fazer o chá diretamente da folha, porque ela está sujeita a uma série de elementos externos. O passarinho que senta ali em cima, é a poeira, é a chuva. Lá não, né? Lá vocês vão ter todo um trabalho de, né, ter uma folha efetivamente em condições de utilizar para fazer isso. Eu estou com uma outra pergunta aqui no WhatsApp, né, do Rodrigo Vildes, que inclusive é o nosso comentarista político. Em quais casos os produtos homeopáticos podem provocar algum tipo de interação com os remédios fármacos? Uma coisa até que a gente falou no intervalo que eu ia te perguntar, né? É possível você tomar os remédios químicos, industriais, junto com os homeopáticos? Não só é possível, como também se o indivíduo chegar já tomando alguma medicação industrializada, alopática, a gente não pode estar tirando, tá? Então, assim, existe um desmame, mas em muitos casos você até faz essa associação, tá? Você continua com o seu alopático e coloca junto um homeopático, ou continua com o alopático e coloca o homeopático ou frequencial, porque são ações diferentes, né? A ação da homeopatia, por exemplo, é tratar o semelhante com o semelhante. Ela vai fazer o seu organismo a reagir e colocar para fora o que está te fazendo mal, tá? E na questão do frequencial, ele vai ver a frequência do órgão, porque nós somos constituídos por moléculas que têm átomos. Então, assim, como que é a frequência do seu fígado, do rim, do estômago? Então, de acordo com a patologia, a gente tem que frequenciar isso, quer dizer, colocar no padrão ideal. Então, por isso que muitas vezes a gente associa alopático, homeopático e frequencial junto. Tá? Perfeito. São terapias diferenciadas que a gente pode estar usando até junto. Estamos conversando com a Gisele Persson, que é farmacêutica da farmácia Farma Express, aqui de Marília, e nós estamos tratando a respeito das medicações homeopáticas. Eu vou aproveitar e perguntar um pouquinho a respeito da farmácia, da Farma Express, há quanto tempo ela existe, onde é que ela está localizada e, principalmente, como é que você escolheu a homeopatia? A homeopatia já foi uma escolha, acho que bem antes de entrar na faculdade mesmo. Eu me recordo que na juventude eu tinha os problemas com amígdalas, né, que toda criança tem, passando até a juventude. E eram assim, antibióticos a cada 6 meses. E eu me lembro que a minha mãe procurou uma farmacêutica homeopática da época, né, em São Caetano, que é onde eu morava, e ela começou a me tratar com homeopatia, né? Então ela conseguiu, com alguns meses de tratamento, reduzir o tamanho das amígdalas, diminuir, aumentar o período entre uma crise e outra, quer dizer, o que eu tinha a cada 3, 4 meses, passou a ser a cada 6, 8... Prolongou o espaço. Conseguiu identificar o que causava, né, as infecções, as inflamações, se tinha alguma alergia, porque na homeopatia a gente vê assim, tem alergia na mudança do clima, a gente consegue tratar isso daí para diminuir, né, essas infecções, rinite, sinusite e tudo mais. Então foi assim que eu fui parar na homeopatia, né? Então terminei a minha faculdade, a minha graduação de farmácia e fui para Araraquara, e lá na Unesp eu me especializei durante 2 anos em homeopatia.
E a farmácia nasceu tem 17 anos. Nossa, bastante tempo. 17 anos, a gente já tem aí 25 anos de área de profissão e com 17 na farmácia. Somos em 2 farmacêuticas, né? Minha especialidade é homeopatia e a Patrícia de Moraes, que a especialidade dela é dermocosméticos e suplementos, né? Então nós nos unimos, isso há 17 anos, e hoje a farmácia está localizada na Rua Paraná, bem em frente ao Tribunal Eleitoral. Ah, tá. Isso. E ali então sempre vai ter farmacêutica presente. Se eu não estiver, a Patrícia vai estar. Nosso foco é o cliente, o paciente como um todo. Então a gente pratica hoje a farmácia integrativa, que é aquela que você chega com uma reclamação, a gente vai ver, tem alguma coisa relacionada a alimento, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos que a fé também modifica e melhora os tratamentos, como da depressão, por exemplo. É até interessante, me perdoe te interromper, mas você deu uma deixa. Eu recebi, né, é até uma coisa que eu vou argumentar contigo depois, essa questão de a gente receber conteúdos via WhatsApp. Mas o que eu recebi foi o depoimento de um médico, parece que um médico conceituado de São Paulo, cuja consulta dele é caríssima, e ele falando da força da oração para auxiliar na cura das pessoas, para auxiliar no tratamento das pessoas. Ele diz que não se pode dispensar a ciência, né, mas que a oração tem um poder muito grande na recuperação, na cura das pessoas. E aí você está me dando essa deixa aí de que isso parece que é um senso comum, né? Os profissionais ligados à área da saúde como um todo já reconhecem que essa questão da fé, da oração, né, da religiosidade pode fazer a diferença no tratamento, né? É que hoje em dia, com todos esses equipamentos que tem na área de saúde para a gente estar fazendo os exames, você já consegue mapear o funcionamento cerebral. Então foram feitos alguns, né, mapeando a pessoa ali, né, sem fazer uma oração, como está o funcionamento do cérebro, qual lobo que está funcionando, e quando você coloca a pessoa para orar, né, fazendo a análise cerebral ali com todas as imagens, né, você consegue ver a mudança que é a transformação do cérebro em funcionamento. Olha só. E aí, bate com isso que a gente acabou de falar, quer dizer, hoje em dia tem que ser um tratamento integrativo. Ah, porque eu tenho depressão, vou tomar um antidepressivo, tá, mas como está a alimentação? A gente já sabe, o trigo de hoje é geneticamente modificado. Então, assim, tem que se retirar o glúten. Tá? Diminuindo, retirar até conseguir. O glúten hoje, já tem estudos científicos, por exemplo, falando do que ele faz que contribui para o Alzheimer, para as demências, Parkinson. Então, assim, então a gente alia, né? A gente tem ótimas nutricionistas na cidade. Então, quando a gente percebe que a alimentação está muito, muito errada e está negativando também essa parte da depressão e da ansiedade, a gente costuma indicar alguns profissionais e aí fica a critério do cliente escolher, né, se vai ou não e escolher qual, né, seria. Então, a gente precisa estar modulando frequências orgânicas, precisa estar modulando suplementação, né, a alimentação e a questão da fé, seja qual fé for, já foi comprovado, fazendo a oração, no que se acredita, no que se crê, realmente a melhora é mais rápida. Significativa. Sim. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista e também do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar para ti o seguinte: existe para todo medicamento químico, né, o alopático, né, que a gente, né, que é como vocês profissionalmente chamam, existe um remédio homeopático? Ou seja, se eu receber uma receita lá, por exemplo, para tratamento de próstata, dependendo da medicação que for receitada para mim, eu consigo ter essa medicação com esse princípio ativo ou um equivalente homeopático? Você vai ter equivalente, tá? Porque a alopatia se difere bem da homeopatia, então não são os mesmos medicamentos, tá? Nunca serão os mesmos. O que eu tenho são terapias que vão ajudar naquela função, né? No câncer de próstata, numa artrite, artrose. Então eu consigo bem tratar. Mas igual não. De repente a gente trata concomitante com aquilo que eu falei. Perfeito. Mas a gente não pode abrir mão do que o seu médico prescreveu. Porque o médico fez análise clínica, pediu exames laboratoriais. Então realmente é necessário aquilo. Mas a gente pode contribuir da outra maneira. Perfeito. Eu conversei aqui com a Gisele Persson, farmacêutica,
que é da farmácia Farma Express, 17 anos de atuação em Marília, ali na Rua Paraná, bem em frente ali o cartório eleitoral, não dá para se perder, viu? Pertinho do terminal, bem no centro da cidade, lá você vai encontrar seja a Gisele ou seja as outras profissionais de lá, para você poder receber essa orientação, eventualmente conseguir fazer aí, trabalhar a medicação que você precisa e tudo mais. Gisele, muito obrigado por sua participação no nosso Agora Interior, meio tumultuado aqui por conta de questões técnicas aqui, mas a gente conseguiu conduzir o programa e eu quero te agradecer por ter ficado com a gente até o fim aí e ter trazido essas informações tão importantes aí para o nosso público. Eu é que agradeço, é sempre um prazer, né, receber um convite desse tipo para a gente poder estar trabalhando com a população de modo geral. Se alguém precisar de mais algumas informações, estamos à disposição. Sempre 2 farmacêuticas, a farmácia tem estacionamento, né, tem estacionamento importante, necessário. Isso daí ajuda bastante, né? Mas em Marília que você não acha lugar para estacionar. Verdade.